Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou Eliette Santos e nós estamos aqui com o nosso primeiro episódio, Adoração Cast. E olha, hoje promete. Estamos recebendo uma pessoa muito especial, muito querida, com um testemunho de fé, com um testemunho de cura. Gente, é uma pessoa que tinha de tudo para carregar traumas, para ser uma pessoa amarga, mas ela resolveu perdoar. Que coisa mais linda, que coisa mais rica. De quem que eu estou falando? Da Renata. Renata, minha linda, é um prazer receber você aqui. E olha, fica à vontade para você contar o seu lindo testemunho. Prazer é meu. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor e que todos sejam muito abençoados pelo testemunho de vida. Eu me chamo Renata, mais conhecida como Renata Lima, né? Hoje eu estou com 46 anos e eu quero deixar para vocês esse testemunho de vida e de fé para que todos sejam muito abençoados. E quando eu falo assim, um testemunho lindo, é por conta de tudo que ela viveu, né, Renata? Porque passou por muitos momentos de uma história de dor. E aí você pode olhar e dizer assim, mas como assim uma linda história? Sim, porque quem saiu vencedora? Você. Sim. E aí com o seu coração você fez uma escolha, perdoar. E aquilo que era dor, tudo que foi sofrimento, se transformou, Renata, em um lindo testemunho e hoje você vai poder falar aqui. Então eu quero que você já comece a contar tudo o que aconteceu com você, Renata. Então, eu vim já numa família evangélica, eu nasci numa família evangélica, meu pai, minha mãe, né, meus irmãos, e nós sempre fomos assim frequentadores de uma igreja em São Paulo. Eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, e assim, éramos uma família normal, como Sim. todas as outras, né? Tem seus altos e baixos, mas nós éramos uma família bastante amorosa. Sim. Uns com os outros, né? E dentro dessa comunidade, a gente conheceu, minha mãe conheceu uma pessoa. Essa pessoa se achegou mais à minha mãe, morávamos numa mesma cidade, no mesmo bairro, né? E começou então uma amizade ali da minha mãe com essa pessoa. Mas, num determinado momento, essa pessoa começou a colocar minha mãe contra pastores, contra a denominação, né? E começou a dizer que a gente tinha que seguir uma palavra que ela dizia revelada, né? Viver uma Sim. palavra revelada, que aquilo ali não era certo. Minha mãe foi aceitando essa situação, né? As ideias dessa pessoa. E entre minha irmã e minha mãe havia assim eu digo que uma descompensação, assim, elas tinham meio que um afastamento, Sim. né? E minha mãe achou por bem conversar com essa pessoa que se dizia muito espiritual, muito de Deus, né? Para ajudar minha mãe a reaver a comunhão com a minha irmã, a afinidade, né? Que Sim. meio que havia se perdido. Eu não me lembro, eu era muito novinha, não me lembro por que isso aconteceu, mas eu sabia que existia isso entre as duas. E essa pessoa, então, se dispôs a ir conversar com a minha irmã, segundo ela, levar um recado de Deus, né? E a minha irmã acabou recebendo a pessoa, só que essa pessoa ficou, assim, muito encantada pela casa da minha irmã. Minha irmã tinha uma vida relativamente boa, que o marido da minha irmã era uma pessoa bem colocada financeiramente, sim, né? Então, minha irmã tinha um apartamento legal. A gente vivia na Coab, lá em São Paulo, em Itaquera.
Mas a gente vivia na Coab, a minha irmã tinha um apartamento de Coab por fora, mas por dentro muito bem arrumado, com o que havia de última geração Sim. na época, né? E essa pessoa acabou se achegando mais à minha irmã e deixando um pouco a minha mãe, né? Mas continuou esse processo de querer fazer as pessoas aceitar que a igreja não estava muito correta, que havia uma outra forma de se viver. E para ficar nesse grupo que que essa pessoa foi formando, ela deu algumas condições, né? Entre as condições era para que todos confessassem, né, o passado que havia Sim. cometido, os erros, né? E as pessoas acreditando que essa pessoa realmente era de Deus, começaram a fazer isso. Só que uns conversavam com os outros, se abriam uns com os Sim. outros, mas todas as pessoas levavam para essa determinada pessoa o que havia conversado, né? De forma que ela sabia de tudo que havia acontecido com todos que estavam fazendo parte daquele grupo. Era um total de 4 famílias, mais ou menos, e algumas outras pessoas aleatórias, né? Sim. Que não estavam junto com a família. E nessa situação, meu pai também foi uma das pessoas que acabou falando coisas que ele havia cometido. Ele já havia se acertado com a minha mãe, estavam, né, vivendo normalmente. Mas essa pessoa resolveu falar para minha mãe que meu pai continuava cometendo os erros. Sim. Né? E a minha mãe ficou muito assim decepcionada, ficou com raiva também, né? E acreditando no que estava sendo dito para ela, de forma que já não havia mais conciliação entre meu pai e minha mãe. Eles só viviam discutindo, eram brigas constantes, verbais, né? Sim. Até que um dia meu pai não aguentou mais. Meu pai falou assim para minha mãe parar, porque ele não estava cometendo aquilo. Já havia sido no passado e ele não estava mais cometendo aquilo. E ele falou para minha mãe assim: se a gente não gosta nem de confessar o que a gente faz, quem dirá o que não faz? Falou Sim. assim: ó, para com isso, vamos continuar a nossa vida. E a minha mãe, não. Minha mãe acreditando nessa situação, né, que estava sendo impulsionada pela outra pessoa, acabou não cedendo ao pedido do meu pai. E acabou que saiu uma briga muito feia. Foi onde meu pai acabou indo embora, deixando minha mãe, né? E essa pessoa já estava meio que elaborando uma forma de todos viverem junto. A ideia era alugar uma casa grande. Na verdade, essa mulher ela estava manipulando todo mundo. Sim. E a ideia era alugar uma casa grande, sair dos apartamentos ali. E assim, criou-se uma expectativa, né? Sim. De que ia abrir uma empresa e todos iam ser donos, que não era para ser cauda, era para ser cabeça. E dessa forma, ela convenceu as pessoas a largarem os empregos, né? Olha só. Tinha gente com empregos bons na época, Sim. né? E as pessoas acreditaram, largaram os empregos e a ideia que essa pessoa pregava é que todos estariam no mesmo patamar, no mesmo nível, todos seriam donos, todos poderiam dar opiniões, e as pessoas de fato acreditaram nisso, né? E aceitaram Sim. essa ideia e essa pessoa sempre usando Deus como se fosse Deus que estivesse orientando e mandando tudo, né? Por conta disso, eu acredito que as pessoas apegaram Sim. as ideias, Sim. né? E
Aí saíram das igrejas onde estavam, né, onde congregavam, começou-se a se reunir, primeiramente nos apartamentos, e foi usado um texto de Atos 2 onde diz que todos tinham tudo em comum, né? Sim. Na ideia de que era para morar todo mundo junto numa mesma casa. E assim foi feito. Alugou-se uma casa bem grande, as pessoas deixaram os apartamentos, alguns venderam os apartamentos, quem tinha apartamento próprio, né? E saímos da Coab, fomos morar todos juntos. Nessa época, eu tinha 11 para 12 anos, né? Meu irmão mais novo tinha de 6 para 7, mais ou menos. E os meus outros irmãos já eram adultos. Eu não sei te dizer exatamente a idade de cada um, mas eles já eram adultos. Vocês eram né? quantos? Em 5, nós somos em 5 irmãos. E foram 5? Foi os 5. A minha irmã já era casada, foi ela e o marido dela, né? Na época. E assim, quando meu pai saiu, né? Meu pai foi embora, minha mãe ficou meio desestabilizada. Porque minha mãe não tinha profissão, ela era uma dona de casa. Sim. Então, essa pessoa fez acreditar que eu não precisava ficar preocupada, porque seria amparada, né? Sim. Mas o que aconteceu? A gente foi morar junto, né? Começou-se a trabalhar com cerâmicas na época. E quando eu entrei nessa casa, eu já não fui tratada mais como criança. Era como se eu fosse adulta. Eu já passei aprendi a datilografar, eu fazia as listas de preço, né? Ajudava a separar as coisas, já como uma pessoa adulta mesmo. E eu ainda estudei o primeiro e o segundo ano, né? Na época a gente foi colocada numa escola particular, mas só o primeiro ano, que foi assim, para parecer que realmente seria aquilo que foi proposto, né? No segundo ano, a gente já não ficou mais na escola particular, fomos para uma escola pública, né? E eu estudava na parte da manhã e na parte da tarde, quando eu chegava, eu já ia trabalhar com as outras pessoas, né? E aí, nesse segundo ano, né, eu fui tirada da escola. Falaram para minha mãe que eu ia me perder, que eu tava virando adolescente, né, que não ia dar muito certo. Só que o que aconteceu? As cerâmicas com que a gente mexia não deu certo, essa empresa. E começou-se a mexer com uma outra um outro tipo de trabalho, né, que era costura. E eu comecei a costurar. Teve uma demanda grande, de um pedido grande, e precisava, para dar conta da quantidade, precisava de mais gente para costurar. E eu comecei a costurar, né? Então, o que aconteceu? Como eu costurava bem, me tiraram da escola e eu passei a costurar o dia inteiro. Olha só. Nesses primeiros anos também foi falado, né, usado também em algum trecho da palavra para dizer que os casamentos ali, que existiam até ali, eram maldições. Então desfizeram os casamentos que existiam até então, né? E como se acreditando que realmente era maldição, né? Só que dentro desse lugar era para um se relacionar com o outro, não era para ter gente coisa de diabólica, fora, né? Então aconteceu sim que trocou-se de casal, né? E passou-se o tempo, a gente foi trabalhando, as crianças também já aprendiam logo cedo trabalhar. E a gente tinha que andar sempre concordando com o que era falado,
Porque se a gente discordasse, ou se a gente questionasse, ou se de alguma forma a pessoa não se sentia confortável com as nossas atitudes, a gente era castigado. A gente apanhava. Então A você gente chegou estava a apanhar. endemoniado. Então, apanhamos e apanhamos muito. Meu Qualquer Deus, coisa que Renata. não estava muito de acordo, a gente apanhava sim. Na época usava-se varas, né? Sim. Porque para estar dentro do que fala a Bíblia, usava-se varas. Então ela usava a Bíblia para manipular todo mundo, Sim. Como sempre se fazer, e eles fazendo as coisas erradas e querendo que fosse o certo. fazendo parecer que era Que certo, era o certo. né? Usando trechos bíblicos para manter a gente Sim. debaixo daquele jugo, né? Onde as diferenças foram aparecendo, quem mandava, quem não mandava, alguns que eram mais achegados, outros não. Sim. Então, qualquer coisa que não estava dentro do que essa pessoa dizia que era o correto, você estava errado, você estava endemoniado, alguém dava varada. Essa pessoa nunca pôs a mão na gente, né? Mas sempre Tinha alguém para fazer alguém isso. para fazê-lo, né? E dentro desse lugar a gente não tinha mais um tratamento de família. A gente não se tratava mais como irmãos. A minha mãe também foi afastada de mim, do meu irmão mais novo, né? Então a gente não Sim. podia ter um abraço, a gente não podia mostrar um afeto natural. A gente estava ali para trabalhar, Sim. né? Tanto que, segundo essa pessoa, ela e os dela eram geração bendita. A gente, que não fazia parte do mesmo sangue que ela, era uma geração maldita. Então, Deus. segundo ela, a geração, ela e os dela, a geração de Jacó, e a gente, Esaú, que teria que trabalhar Sim. para Jacó, né? E assim foi indo. Quando montaram uma fábrica, né? Só que a gente não podia ter muito contato com as pessoas, a gente era sempre observado, vigiado, né? E também não deu muito certo essa fábrica de, de costura, né? Não deu muito certo. Houve alguns problemas, fechou-se essa fábrica, ficou montada então dentro da casa a fábrica só com as pessoas dali de dentro mesmo. Nessa época foi me feito algumas propostas, eu já era bem assim revoltada por não ter continuado estudando, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, né? E eu me sentia muito triste. E uma pessoa dali de dentro mesmo me fez alguns convites, algumas propostas, me dizendo que me tiraria dali, né? E eu acabei aceitando. Só que assim, essa pessoa acabou indo embora, né? E eu continuei nesse lugar. Sim. Fui bastante castigada quando essa pessoa foi embora. Foi dito para minha mãe que eu precisava levar muitas varadas. Nessa época, a minha mãe, Que mulher maldosa, Jesus. me deu 700 varadas. Meu Eu Deus. fiquei em carne viva. Renata. Para vestir a calça. Como ficava saindo água, né? Porque vertia água, grudava na roupa. Nossa. Na hora de tirar a roupa, era um desespero. E assim era. Minha irmã também castigava a gente, amando da pessoa, sabe? Então a gente levou tapa na cara, puxão de cabelo. Meu Deus, quanta humilhação. Eu, né? As outras pessoas também. E passou-se um tempo, a gente saiu de São Paulo e foi para uma outra cidade, fora de São Paulo, né? Nesse local,
minha mãe já não estava mais muito de acordo com as coisas, acho que ela deixava demonstrar, porque na verdade a gente não ficava muito junto, né? E acabou que minha mãe foi ficando muito contra a situação. E foi acontecendo coisas com o meu irmão mais velho também. E minha mãe e meu irmão ficavam separados num quartinho, né? Em um outro lugar. Dessa forma, minha mãe e meu irmão fugiram durante a noite. E com isso, ficou-se meio estremecido. Sim. Né? Um movimento, aquela casa, né? Então, o que aconteceu? Saiu-se dessa outra cidade para uma outra cidade ainda, para que não viesse gente no portão, coisas assim. Sim. E a ideia da minha mãe era voltar, né, e nos tirar de lá. Pelo menos eu e o meu irmão mais novo. Sim. Né? Só que minha mãe não conseguiu. Porque quando foi achado onde a gente estava, nessa outra cidade, que minha mãe foi com a polícia lá, só que assim, a gente foi orientado a falar contra a minha mãe. Porque era falado pra gente e a gente até acreditava de medo, porque como tudo era usado Deus, né? Então falava que se a gente fosse com a nossa mãe, a gente ia ser muito castigado, a gente ia pro inferno, a gente ia ser condenado. E se a gente saísse dali e abrir um portal, a gente ia direto pro inferno, coisas assim. E foi né, aconselhado que a gente dissesse certas coisas contra a nossa mãe, como se ela tudo isso fosse por conta do medo, malvada, como se ela fizesse coisas com a gente, Sim. como se, sabe? E infelizmente a gente deu esse depoimento contra a minha mãe e a gente não saiu. Então minha mãe saiu com o meu irmão no início de 96. A gente foi morar junto em 89. Sim. Né? Então minha mãe foi embora no início de 96. Quase 6 anos depois, né? Sim. E só que eu e meu irmão ficamos. Meu Deus. Né? Minha irmã com os filhos dela e os outros também. Até aí os adultos, opção deles, né? Ter ido enganados, mas opção deles. Mas no caso, eu e meu irmão mais novo e as outras crianças que existiam, meus sobrinhos e outros, não foi opção nossa aí. A gente foi porque não tinha opção, né? E dentro desse lugar, nós éramos castigados se não tivesse de acordo, alguma coisa que a gente fizesse que ela não gostasse, mas sempre ela colocava uns contra os outros, mas ela nunca tocava na gente. E ela ficava... E depois que a confusão estava meio que feia, ela agia como pacificadora. Né? E a gente tinha que trabalhar sob pressão, a gente tinha que ter uma quantidade de peças para fazer, falado quantas peças a gente tinha que fazer, contava-se o tempo, contava-se as peças, a gente ficava muito oprimido ali. Se tivesse rindo era porque estava com zombaria, se tivesse triste era porque estava com sintoma de iniquidade, porque estava com a cara feia. Sempre sincero, não tinha muita nada estava bom pra ela. Opção de ficar, né? E nesse lugar que a gente foi morar, era uma chácara, né? Havia 2 banheiros. A gente sempre começou a trabalhar às 4 da manhã para parar às 11 da noite. E às vezes, por demanda de serviço, não parava. Tinha dias, noites, né? Que virava-se a noite trabalhando. E essa pessoa, ela trabalhava junto com vocês ou só dava as ordens? Então, às vezes ela ficava junto com a gente, né?
mas nunca trabalhou assim como a gente. O dela é o tempo dela, mas Sim. estava ali. Mas sempre começava depois da gente, às Sempre vezes disfarçando. parava antes, né? Ela tinha opção de sentir dor, a gente não, a gente tinha que trabalhar doente, com dor, sem dor, feliz, triste, de qualquer forma a gente tinha que trabalhar, né? E a gente não tinha pagamento, não teve registro, tinha o que era dado, a gente não saía para nada, não tinha contato com parentes, não tinha acesso à TV aberta. É E, uma na verdadeira verdade, prisão. a gente não assistia TV. Uma verdadeira prisão, né, Renata? Sim, um cárcere privado. Sim. Né? E a gente assistia de vez em quando resolvia se deixar, algum filme, alguma coisa assim, mas também não era escolha nossa. Sim. Né? Sempre prestado atenção no que ia assistir, o tema que era, como era, entendeu? E então, nesse lugar, era uma chácara, havia 2 banheiros só e muita gente para utilizar o banheiro que parava na mesma hora de trabalhar. Sim. Então, uns tinham que esperar os outros, né? Não havia como. Então, nesse meio tempo de esperar, a gente acabava adormecendo, porque você já trabalhou exaustivamente 19 horas diárias, né? E, consequentemente, eu sempre dormia. Depois eu acordava, ia tomar meu banho. E acabou que eu acabei sofrendo um tipo de assédio, né? Sim. Eu percebi por 2 vezes que a chaveta do banheiro abriu por fora. Mas eu tive ainda a agilidade de fechar novamente. E em uma das vezes chegou a abrir essa pessoa. Sim. Chegou a abrir e entrar no banheiro, só que pela misericórdia de Deus veio outra pessoa e pegou, e não aconteceu o que era a intenção dessa outra pessoa fazer. Teve um grande livramento, né? Sim. Só que ao invés de castigar essa pessoa que estava fazendo isso comigo, eu que fui castigar. Meu Deus. Então a gente já não tinha muita liberdade, nem de andar pela casa, a gente tinha Sim. que trabalhar. Então a gente tomava café na máquina, a gente almoçava na máquina, a gente jantava na máquina. Então já não tinha liberdade, já não havia lazer, já não havia, né? Então, o meu espaço, que já não era grande, ficou mais limitado ainda. Sim. Porque não era para mim encontrar essa pessoa, né? E nessa época estava sendo construída uma outra casa. Que com o trabalho da gente, eles haviam comprado terreno, estava construindo-se uma outra casa, né? Quando mudou-se para essa outra casa, eu passei a ficar fechada num quartinho onde seria a despensa da casa. Então ficavam as máquinas que eu usava e eu, porta e janela fechada. Então eu ia no banheiro, né, às 4 horas da manhã. Quando chegava, enquanto essa determinada pessoa que fez isso comigo não saísse, eu não podia voltar no banheiro. Então não importa se ia demorar 5, 6, quantas horas fossem. Teve um dia de eu passar o dia inteiro sem poder ir no banheiro. E eu fui tendo uma infecção urinária, sabe? Por segurar, E na hora de eu ir ao banheiro, eu sentia dores. Então, como a gente não ia em médico, não era normal. Só ia em médico, caso muito extremo mesmo. Então, eu também fiquei quieta, porque eu tinha até certo medo de falar, né? Então, o que eu fiz? Eu pedi para alguém pegar uma garrafa PET para mim.
eu cortei essa garrafa PET para fazer ela de pinico, Meu para mim Deus, não segurar sim. mais, né? E assim eu fui fazendo. E passou-se essa situação, graças a Deus, sanou-se o problema, porque eu passei a não segurar dessa forma, né? Sim. E eu também teve uma época que eu não sei o que aconteceu, se foi algum bicho que me picou, eu não sei te dizer o que foi que aconteceu. Mas eu tive um problema no meu pé começou a inchar, meu pé direito começou a inchar muito, encher de bolhas. As bolhas foram enchendo, eu vazava essas bolhas, mas cada vez que eu vazava, elas voltavam a encher e voltava a encher uma água mais grossa. Sim. Até que virou pus. E o meu pé inchado já não entrava no chinelo, meu pé, né? E aí eu não tinha o que fazer, foi esverdeando, foi acinzentando, eu fui perdendo a sensibilidade dos dedos, sabe? E um dia, um dos parentes dessa pessoa entrou nesse quartinho que eu ficava. Porque dentro desse quartinho também tinha uma geladeira. Sim. Que era só deles. Que as outras pessoas não mexiam. Que era só deles. De coisas deles. Né? Dessa pessoa e dos parentes dela. E aí ele foi entrar para pegar alguma coisa nessa geladeira e ele sentiu um mau cheiro. Meu pé já cheirava mal. E essa pessoa estava fazendo algum curso na área da saúde e falou para essa pessoa assim, viu? Ela precisa ir no hospital, né? E aí ela falou para essa pessoa assim, ela não quer ir. Como se alguém tivesse perguntado alguma coisa para mim e eu tivesse me recusado a ir no hospital. Mas nunca foi me perguntado nada sobre. Né? Viram, porque eu cheguei a falar, olha, tá assim, porque doía, a princípio doía, né? E depois eu fui perdendo a sensibilidade. Aí, essa pessoa falou assim, ela precisa ir, querendo ou não, ela precisa ir. E aí essa pessoa me deu um analgésico escondido, um comprimido de analgésico escondido. E aí ele falou pra mim assim, vou te dar, mas você fica quieta. Meu Jesus. Né? Aí, como não tinha, né, não viu-se muita possibilidade de não levar, eu fui levada ao hospital. Só que era para lavar o pé de 2 em 2 horas, com água corrente e sabão neutro, o que eu não podia fazer, né? Eu não podia estar parando. Sim. Toda hora. E com esse pé dessa maneira, eu costurava o dia inteiro. Eu forrava o pedal com um paninho de malha, né, para ficar mais confortável, né? Porque tem uma borracha no pedal. Então, eu jogava esse paninho para ficar mais confortável, porque esse pé que estava dessa maneira é o pé que eu utilizava para costurar. Sim, meu Deus. É o pé que eu tenho domínio, né? Sim. E aí foi passado também uma pomada para passar. E se não melhorasse, era para eu retornar no dia seguinte. Uhum. Só que aí, chegando de volta, essa pessoa falou que a pomada era muito cara, que não tinha dinheiro para comprar. Né? Que mulher mal. E deixou assim. Então eu não tive a pomada. Disse que não tinha nos postinhos, né? Nem sei se foi procurado, mas disse que não tinha. E eu também não pude lavar de 2 em 2 horas, né? Então eu piorou mais um pouco. No dia seguinte, eu sabia que eu não ia ter socorro. Então eu orava muito, porque meu pai me ensinou muito a ler a palavra, a orar. E era o que eu podia fazer. Então, eu orava bastante, sabe? Como é importante a oração, né, Eu orava Renata? bastante. E eu tinha perto da minha máquina, eu tinha um livrinho,
que era dado nas escolas antigamente, que era Salmos, Provérbios e Novo Testamento. Então, naquele dia eu li um salmo que falava sobre os rins e o coração clamar a Deus, né? Então eu peguei, eu sempre gostei de fazer unha, então eu tinha acesso, né? Porque de vez em quando essa pessoa permitia que eu fizesse a unha dela, dos parentes dela, né? E eu gostava de fazer isso. Então eu ainda fazia, era minha distração. Então eu tinha acesso ao alicate de cutículas, eu peguei um alicate de cutículas e uma pinça de sobrancelha e pedi para alguém pegar um pouco de álcool para mim. Então, na hora que paramos de trabalhar, eu esperei que as pessoas tomassem banho, né? E fui arrancando as peles, levantando com a pinça e cortando com um alicate de cutículas. Aí eu deixei o pé, assim, todo em carne viva, que eu fui arrancando, para não encher de novo. Porque Sim. cada vez que enchia agora, não era mais água, era pus. Meu Deus. Né? Então eu tirei tudo aquilo ali e eu fui orando. E eu comecei a falar pro meu pé clamar a Deus. Porque eu sabia que eu não ia ter socorro dos homens. Então eu falava pro meu pé clamar a Deus, porque naquele salmo eu tinha lido isso, né? E aí eu comecei a pedir para Jesus chamar o meu pé, porque ele havia chamado Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Então eu falei para Jesus, eu falei assim, Jesus, por favor, chama o meu pé. Lança uma palavra sobre o meu pé. Porque eu tenho certeza que se o Senhor lançar uma palavra sobre o meu pé vai reviver. Porque meu pé já estava em situação de apodrecimento já. Meu pé cheirava podre. Meu Deus. Cheirava mal, né? E aí eu joguei o álcool. Eu jogando álcool, eu comecei a sentir arder. Então, para mim, já foi uma resposta a isso. Mas levantei dali, tomei meu banho e deitei. A gente já não tinha muito tempo para dormir. Sim. Né? Então, eu já tinha menos tempo ainda, porque até que eu arranquei tudo, aquela pele que eu joguei álcool, então fui, deitei. Eu sempre friso isso, porque já era pouco tempo. Então, em pouco tempo, eu dormi. Quando eu acordei, meu pé já tinha voltado ao tamanho normal, já tinha desinchado, já estava na cor natural dele, e aonde eu arranquei as peles eram só casquinhas. Meu Deus, que coisa linda, Renata. Né? Então, naquele momento... Um milagre, né? Um milagre. E naquele momento... eu me senti fortalecida, a minha fé, porque eu tive certeza que Deus me ouvia. Então, nesse momento, eu sentia muito Deus pertinho de mim, sabe? Eu me fortalecia a minha fé. Sim. Nesse momento, porque não viria salvação de outro lugar, não viria ajuda de outro lugar. E assim eu fui permanecendo na fé. E toda vez que acontecia alguma coisa, porque nós éramos muito cobrados. Então a gente tinha que dar conta do serviço, a gente tinha que fazer o que era falar, mesmo que perguntasse para mim e eu falasse, olha, não dá para fazer tal quantidade, então saía-se ali de perto de mim com a resposta que eu dei. Sim. Né? E vinha com uma outra resposta, dizendo que Deus tinha falado que a gente conseguia fazer sim, tanta quantidade. Então, a gente era obrigado a fazer daquela forma. Contado tempo, contado peças. E muitas vezes não acontecia o que foi dito que era para fazer. A quantidade não acontecia. Então, sempre a gente ouvia assim, enquanto a gente não terminar, a gente não para. E a gente chegar num certo horário, você já não consegue mais. Uhum. Porque você já está trabalhando às 4 da manhã. Chegando 8 horas, meu Deus, você já está muito cansado. Né? E no caso de costura, você fica ali prestando atenção ali, você vai vendo. A vista cansa muito, né? Então, dava sono. A gente ouvia que a gente era vagabundo,
que lugar de dormir era na cama, sabe? Que coisa assim. E Quanta humilhação. aquela hora não era hora de estar dormindo, né? E foi passando. Renata, essa época, mais ou menos, você tinha quantos anos? Nessa época eu já tinha mais de 20 anos já tinha uns 28 anos mais ou menos. Meu Deus, quantos anos nessa humilhação? Ou mais. E desde os meus de 11 para 8 anos. Eu Meu fiquei Deus. nesse lugar 25 anos. Depois que minha mãe saiu, eu ainda fiquei mais 18 anos nesse lugar, né? E por conta de estar trancada nesse quartinho, de estar nesse lugar, porta fechada, janela fechada, as pessoas não podiam falar muito comigo, a gente não tinha interação de irmão com irmão. Se tivesse qualquer tipo de contato, por exemplo, um abraço não podia acontecer. Meu Deus. Porque senão era demônio de incesto. Você não podia ter Sim. um abraço de irmão com irmão. Era colocado uns contra os outros, como se eu falasse do meu irmão ou da minha sobrinha e eu não entrávamos em concordância de jeito nenhum, porque ela acreditava que eu ria dela, que eu zombava dela, porque ela tinha um problema, né, de lábio leporino. Então ela teve que fazer algumas cirurgias por conta disso, e falavam pra ela que eu ria dela, que eu zombava dela, que eu falava que ela não fazia nada direito, e a gente tava sempre em atrito. A minha sobrinha só entrava nesse lugar que eu ficava pra brigar comigo, e eu não tinha falado nada, não tinha feito nada. Meu Deus. Né? E o quarto, por a gente ter o quarto em que as mulheres dormiam, o quarto dos rapazes, o nosso quarto das mulheres era fechado por fora, era encostado uma cama por dentro, né? Chuveiro era desligado, para usar o banheiro tinha tempo. Meu Deus. Né? Então, nunca a gente tinha uma liberdade. Nem de andar na casa, nem de utilizar o banheiro, o tempo que se Essa queria mulher, andar. Renata, eu posso dizer que essa mulher era uma narcisista. Então. Hoje a gente entende. Sim, na época, não tinha como saber, na né? época, a gente até acreditava, porque ela se denominava A mulher de Deus. né? Que Deus falava com ela, que Deus agia por ela. Tanto que ela chegou a dizer que se não fosse por ela, as pessoas que viviam ali naquela casa não seriam salvas. Né? As pessoas Sim. só seriam salvas através dela. É um absurdo. Foi onde eu comecei, conflitava as coisas que eu sabia da palavra com o que era falado. Então, eu nunca, assim, fui muito querida dela. Porque eu cheguei a conflitar as coisas que ela Sim. falava, a questionar coisas que ela falava. Então, eu sofri muito ali dentro, eu sempre quis sair dali, mas a gente não tinha força, porque a gente não se unia. E Sim. em todo lugar que tinha que sair por algum motivo, que era obrigado a sair, tipo época de eleição ou de alguma campanha de vacinação, tinha que sair todo mundo junto. E um observava o outro. Então, você não podia conversar Sim. com alguém de fora, você não podia fazer alguma amizade. Então, ia todo mundo junto, que era para poder um olhar o outro, né? E dessa maneira, a gente vivia só entre nós, né? E a coisa era tão ferrenha que a minha sobrinha, num determinado momento que precisou ir nesse lugar que ela fazia esse tratamento, que ela não podia ficar sem esse tratamento, e entendia-se que ela tinha que ir, Sim. né? Por algum motivo.
E só que ela não pôde, por questão de serviço, ela foi sozinha. Deixaram que ela fosse sozinha. Nesse momento, a psicóloga desse lugar chamou ela para conversar. E a psicóloga falou para ela que ela podia falar, que ela não ia falar para outras pessoas, Sim. que era antiético, tudo. Foi onde a minha sobrinha se abriu. E falou sobre tudo que acontecia, ali, tempo de trabalho e tudo mais. E essa psicóloga falou algumas coisas para minha sobrinha. Inclusive, falou para ela conversar comigo, para perguntar se eu realmente falava as coisas que era falado para ela que eu falava. Nesse dia, ela chegou em casa, né? E aí ela abriu a porta onde eu ficava bem pouquinho. Aí ela falou assim: tia, você fala isso de mim? Eu falei: não. Aí ela falou assim: então hoje, nem que a gente não durma, a gente vai precisar conversar. E foi a primeira vez que ela me chamou de tia, né? E aí, nesse dia, a gente conversou, a gente começou a entender como que era a situação de uns contra os A outros, mentira para que não estava se por unir, trás, né? para não se unir, porque separados, a gente só trabalhava. A gente não tinha opção, a gente não tinha um horizonte, era aquilo ali. Porque como um vigiava o outro, Sim. então ninguém se unia, né? E aí a gente entendeu o que estava acontecendo, a gente combinou, então vamos fazer o seguinte, a gente continua como se a gente brigasse, discutisse e tudo mais. Só que a gente sabe das coisas, né? E eu fui entendendo verdadeiramente, de forma aberta já, né? Porque houve muitos momentos em que eu mesmo me questionava, que eu pensava assim, será que eu tô tão errada, tão endemoniada que eu não vejo que isso é certo, que eu tô contra isso e isso é certo? Será que isso, né, que eu tô vendo mesmo as coisas como são? Só que a palavra de Deus dentro de mim fervia. Como é importante a palavra de Então, Deus. tipo, eu comparava, eu fazia comparações. Quando falou assim, olha, Deus só fala aqui dentro, eu falava não. Porque a palavra me fala que os olhos do Senhor estão sobre os sinceros da terra. Por que Deus ia falar Só com ela, né? E os outros tá tudo errado. E mesmo assim a gente tinha medo, porque a gente não tinha informação de fora. E as informações que a gente tinha de fora eram sempre as piores, já para tirar da cabeça da gente qualquer possibilidade de sair dali. Sim. Mas como as pessoas, algumas pessoas foram saindo no decorrer do tempo, a gente foi entendendo que também estava enfraquecendo aquilo ali, né? E a gente foi criando mais força. E quando teve uma pessoa que saiu de lá, só que deixou filhos, então de tempo em tempo voltava para ver os filhos, né? Que não podia ser impedido dessa pessoa ver. E essa pessoa trouxe uma nova forma de trabalho, né? Dentro da mesma área, mas um novo sistema. Sim. Né? Então, achou-se por bem aceitar e ir atrás desse jeito de trabalho, que era de uma empresa de fora trazer serviço. Então, chegava o serviço já só para costurar, né? E a partir dali, como o serviço era bom e achou-se por bem pegar o serviço, só que dava para entender que fora tinha esse serviço e dava para fazer esse serviço. Então, para não ser assim, essa pessoa achou melhor passar a dar R$50 para cada um. Então, essa pessoa dava, assim, material de higiene, né, um creme dental, um papel higiênico, um sabonete, o desodorante que achava por bem dar, o shampoo, né, mas sempre do que ela queria. Mas quando ela passou a dar esses R$50, então ela falou, a partir de agora vocês,
escolhe Era o o salário de de vocês. Os R$ 50 era o salário, né? E o que sobrasse dali, a gente podia comprar coisa de comer. Pedir coisa de comer. Outras coisas não. Sim. Coisa de comer, coisa de higiene pessoal, essas coisas. Só que assim, não era a gente que saía para comprar. A gente fazia uma lista, né? E outra pessoa saía e trazia pra gente naquele valor, né? Então, a gente nunca teve a liberdade de fazer coisas fora, né? Era uns e outros que era da confiança dela ou que tinha que ir necessariamente. Por isso foi o meu irmão mais novo tirou carta, né? Fizeram ele tirar carta para ele atender as pessoas que precisava levar ou trazer parentes dela ou alguém que tivesse muita necessidade de ir ao médico, mas pouquíssimas pessoas. Eu mesma só fui essa vez no hospital, dentista nunca, ginecologista nunca, né? E o que aconteceu? Quando começou-se a fazer esse serviço, para deixar a gente mais confortável, assim, para não abrir muito nossos olhos, o que ela fez? Ela então criou uma forma assim digamos, de aplacar a situação. E aí ela então levava a gente uma vez por ano no shopping. Um cala-boca. Uma vez por ano. Mas também tinha que ir todo mundo junto, sempre um acompanhando o outro, né? Era uma época que ela dava um pouco mais do que os R$ 50, mas também tudo que a gente ia pegar ou comprar ou fazer tinha que ter aprovação. Meu Deus. E vocês tinham Ano Novo, Natal também? Então, no Natal e no Ano Novo, era-se feito uma mesa muito farta, tanto de salgados como de doces. Era onde ela falava pra gente assim, trocar de roupa, né? Às vezes até passar uma maquiagem, arrumar cabelo pra tirar fotos. Com aquela mesa e parecer tudo bonito, parecer uma família normal. Da mesma forma, quando por algum motivo tinha que entrar alguém ali dentro, como o pessoal desse serviço que eu falei pra você, eles queriam ver. Porque não vai pegando assim e levando serviço para qualquer um. Queria ver se tinha máquina, como que era. Então, criava-se um teatro. A família perfeita, sabe? Então, também mandava trocar de roupa, arrumar cabelo, abrir a porta do lugar que eu ficava. Parece mentira isso, sabe? Assim, né? Fora isso, não entrava ninguém, não tinha gente de fora. Quando muito raramente entrava alguém lá. E quando entrava era assim, né? Então foi passando o tempo, a gente foi entendendo como as coisas aconteciam, né? A gente foi vendo coisas, por exemplo, às vezes tirava foto, às vezes mandava fazer um churrasco, tirava foto. Só que na maioria das vezes não era assim. Fome a gente não passou. Não posso falar isso. Mas vontade, muitas. Sim. A gente passou muitas vontades. Às vezes de sentir um cheiro de um bife acebolado, por exemplo, só que não vir, né? Então a gente passou muitas vontades. Acabou que melhorou um pouquinho quando você passou-se a receber esses R$ 50. Porque como a gente pegava material de higiene pessoal, o que sobrava você comprava um chocolate, um biscoito, alguma coisa assim, né? Porque fora isso não podia, não tinha outras coisas. E a gente gostava muito de ouvir louvor. Eu sempre gostei muito de música, de louvor. Minha família toda
Sim, minha mãe, minha irmã, meus irmãos, todos cantam e os rapazes todos tocam alguma coisa, né? Minha mãe cantava, minha irmã cantava, a gente sempre gostou muito. Então a gente gostava de ouvir louvor. Só que era um momento que nos trazia prazer, né? E às vezes, da onde eu tava, eu começava a cantar e o pessoal de fora ia me acompanhando, né? Sim. Então isso causava uma certa irritação. Ao ponto de um certo momento quebraram todos os CDs que a gente mais gostava que tinha lá. Entendeu? E aí quando foi chegando um desses final de ano, minha sobrinha queria alguma coisa que ela pudesse ouvir louvor, né? E para não ficar ruim, para não dizer que não, porque minha sobrinha, ela, assim, ela guardava, de repente ela explodia. Sim. Sabe? E aí ela falou que ela queria um negócio para ela ouvir louvor. Porque podia, louvor não era do diabo, né? Louvor. Sim. E então o que essa pessoa fez? Ela queria alguma coisa que não tivesse rádio, né? E aí alguém falou pra ela que MP3 não tinha rádio. O rádio já não era para você. Ela não queria dar o informação rádio. externa. Sim, olha só. Nenhum tipo de informação externa. A gente só sabia o que era falado por ela, né? Então, deixou a minha sobrinha ganhar um MP3, né? E ali ia baixando músicas. Só que eu pedi também pro meu irmão, escondido, tá? E não foi, eu não pedi pra ela. Sim. Eu pedi pro meu irmão arrumar alguma coisa que eu pudesse ouvir também, né? E meu irmão trouxe pra mim um celular que eu tinha. Só que o celular eu não podia pedir pra ninguém colocar, porque não era nem pra ninguém saber que eu tinha aquilo comigo, Era escondido. né? Então, o que eu fazia? Eu ouvia, o celular tinha rádio, e eu ouvia uma rádio evangélica. Então, eu colocava o celular dentro da minha roupa, puxava o fio do fone, colocava por baixo do cabelo, na orelha. Desse lado, porque esse lado era a porta, então eu não colocava desse lado, eu colocava desse lado e eu ficava ouvindo, né? De certa forma, isso trazia mais paz, né? Sim. E aí, como eu e a minha sobrinha já tínhamos entrado em concordância, eu falei pra ela sobre isso, né? Falou, mas não tem rádio. E a gente conseguiu colocar o rádio no MP3, né? E a gente ouvia essa rádio evangélica. Junto com essa rádio evangélica, a gente passou a fazer o jejum junto, né? Então, o pão que a gente pegava, porque vinha o pão pra gente de manhã, né? Então, muitas vezes eu jogava pela janela, o cachorro pegava. Mas a gente fazia o jejum, porque não podia ficar lá. Porque não podiam saber que a gente estava fazendo o jejum, né? E comecei a fazer jejum junto com ela e com a rádio, né? Pedindo libertação, pedindo para Deus pedindo socorro abrir a de Deus, porta, sabe? Pedindo para Deus guardar a nossa saúde, tantas coisas, né? Que a gente precisava. Eu pedia muito para Deus não deixar eu ficar não deixar meu coração ficar mal, porque hora que xingava a gente, que falava que a gente estava fazendo corpo mole, que a gente estava com uma vontade. Quando a gente estava cansado já, eu sentia muita raiva. Posso dizer para você que eu sentia até ódio, né? E nesse momento, eu pedia muito para Deus não deixar meu coração ficar mal. Porque a gente, ser humano, meu Deus, o que você aguentou foi né? muita coisa, né, Renata? E nessa rádio também tinha um evento que acontecia e que as pessoas caminham, né, na rua. Então, o pastor dessa rádio falava pra gente escrever e colocar nos pés os nossos pedidos, né? A gente não ia andar, ia
trabalhar. Sim. Mas a gente escrevia e colocava no pé. Porque acreditando no versículo que era falado que aonde pisar a planta dos nossos pés você será dado por herança, né? Então a gente colocou ali muitas coisas que a gente queria, Sim. né? Que a gente desejava, a vida que a gente queria viver ainda, a libertação que a gente queria ter, né? A saúde que a gente queria ter. E entre esses pedidos, eu já havia conseguido conversar com meu irmão mais novo, porque houve uma discussão muito grande, né? Onde aquela pessoa que tentou me assediar dizia que eu tinha mentido sobre essa pessoa que mandava em tudo. Sim. E eu não havia mentido, e eu não havia feito as coisas que tinha falado que eu tinha feito. E meu irmão mais novo percebeu que essa pessoa que estava falando que eu tinha feito isso, e eu tinha que assumir coisas que eu não fiz. Nesse dia, meu irmão, olhando para a cara da outra pessoa, falou assim: nossa, a cara de deboche da outra pessoa, comigo tendo que assumir coisas que Sim. eu não havia feito, né? Meu irmão falou assim: olha, é tudo mentira. Foi onde ele entendeu que era tudo mentira, o que era falado sobre mim. E aí ele falou pra mim, ele falou assim: mana, eu já entendi. E a gente passou a conversar também, né? Então, foi onde eu consegui pedir também pra ele me arrumar o celular, né? E então, ele já havia falado pra mim, assim, que ele queria um emprego, que ele ia dar um jeito de arrumar um emprego. Sim. E aí eu peguei e coloquei esse pedido no meu pé também, escrito, né? E não muito depois disso, poucos dias depois disso, ele saiu para levar alguém da parente dessa pessoa na academia. E já tinha saído um outro rapaz desse lugar, e o rapaz estava na academia. E como não podia se falar com quem havia saído, porque teoricamente a pessoa saiu de lá, não era de Deus, né? Esse rapaz achou que meu irmão não ia falar com ele, né? Só que meu irmão foi falar com ele. Aí ele falou assim: olha, eu quero arrumar um emprego, porque eu não aguento mais ficar lá. Aí esse rapaz falou pra ele assim: se eu arrumar, você vai? Aí meu irmão falou: eu vou. Assim, cerca de uma semana depois, esse rapaz entrou em contato com meu irmão de novo e falou assim: olha, arrumei esse serviço pra você. Então você vai trabalhar de sábado e domingo, né? E a gente tinha que chamar essa pessoa de mãe. Todo mundo chamava ela de mãe, né? Então meu irmão chegou nela e falou assim: olha, eu vou trabalhar de segunda a sábado na costura. Não, de segunda a sexta na costura, e de sábado e domingo eu vou trabalhar em determinado lugar que eu arrumei um emprego lá. E esse dinheiro que eu pegar lá é meu, né? Aí essa pessoa falou: tá. Só que meu irmão saiu de perto, ela saiu dali, foi na minha irmã e falou um monte de coisa pra minha irmã, e aí a minha irmã veio e começou a falar um monte de coisa pra mim, que não era pra mim deixar, que era pra mim brigar com meu irmão, que tudo que meu irmão não fizesse no sábado e no domingo, eu ia ter que fazer. Eu falei: tá bom. Só que aí ela se irritou, porque ela queria que eu achasse ruim. Sim. Só que eu já não ia mais fazer isso, porque eu já não ia mais fazer o jogo dali. Por quê? Primeiro, porque sábado e domingo não seria dia para trabalhar, seria dia para descansar. Mas a gente não tinha sábado e domingo, a gente não tinha férias, a gente não tinha feriado, a gente não tinha descanso, né? E quando dizia que a gente ia ter o domingo, que aí era onde deixava assistir os filmes que essa pessoa queria, aí falava assim: se vocês terminarem isso hoje, que era no sábado, amanhã a gente descansa. Nem sempre Sim. a gente conseguia, né? Então, teve domingos
que trabalhava, assim, né? Uhum. E quando a pessoa queria mesmo, deixava a gente ficar no domingo. Aí no domingo era o dia que eu ia fazer a unha das pessoas, né? Então, Ou seja, não tinha descanso nenhum. não. Mas aí, até no domingo, eu tava fazendo uma coisa que eu gostava de Sim. fazer pra mim, era... Distrair a mente, É. né? Então, eu não ia brigar com meu irmão por causa do sábado e do domingo. Aí depois veio falar pra mim assim que então eu tinha que fazer ele dar metade do dinheiro que ele tava ganhando lá. Porque ele falou que ia dar. Só que ele não tinha falado que ele ia dar. Queriam que eu brigasse com ele. Sim. Porque se tornou uma ameaça ele ter o emprego fora e eu estar em concordância com ele. Porque nessa época já tinha saído bastante gente que costurava, né? Então já se produzia um pouco menos, digamos assim, né? E nessa época, quem consertava as máquinas era eu. Então só eu que sabia mexer com o conserto das máquinas, né? Então, se eu saísse, não ia ter quem consertasse as máquinas. E também, quando chegava um determinado serviço, quem sabia como começar, da onde começar e aonde terminar, quem que ia fazer o quê, era eu. Então ela não queria perder de jeito Então, nenhum. eu precisava estar lá. E essa pessoa também que não entendia da costura, entendeu? Sim. Fazia a gente fazer, mas não entendia. Tanto que algumas vezes eu fui colocada para falar com o cara da empresa para ele me explicar, porque às vezes não vinha o protótipo, né? Vinha uma folhinha explicando e eu entendia. Sim. Só que ela não. E quando meu irmão arrumou esse emprego fora, foi uma ameaça. Então queria-se de qualquer forma que eu brigasse com o meu irmão. E eu fui me irritando com isso, porque eu não ia brigar com meu irmão, eu não ia fazer E esse com jogo. a sua irmã, Renata, não houve nenhum tipo assim de união, de Não, nada? minha irmã nunca se achegou a nós. Minha irmã ficou totalmente contra a gente. Mas eu não sei se ela tem medo de enxergar a verdade e medo de ver, Sim. né, tudo que aconteceu, o tempo que ela perdeu, ou se realmente ela acredita tanto que ela acha que é verdade. Sim. Né? O que é difícil, porque era combinado com a minha irmã, essa pessoa e a minha irmã combinavam de falar o valor das peças, que tirava metade do valor para falar pra gente, ou até mais da metade do valor, né? Reduzia muito o valor real da peça. E tudo que se gastava aumentava muito o valor. Ela falava que era muito mais. E o valor de serviço era muito menos. Sim. Né? Até que um dia a gente descobriu isso também. E a partir daí a gente foi descobrindo as mentiras, a gente foi vendo. Renata, né? uma hora pode até parecer que a mentira ela tá prevalecendo. Só que a verdade sempre aparece. Não é isso? E com isso, de tentar fazer com que eu brigasse com meu irmão, eu também fui me irritando. Até que eu falei assim, eu não vou brigar com ele. E fique sabendo que a gente vai arrumar uma casa e eu vou embora com ele. Olha que bênção, vocês criaram força. A minha sobrinha já havia fugido, né? Porque minha sim. sobrinha foi sozinha uma vez, entendeu? Né? Olha só. Então, eu só não vou contar essa história porque eu espero que um dia ela também conte Vai o vir aqui testemunho contar, dela. tenho certeza, Renata. Também nos fortaleceu, porque se ela foi, né? Sim. E na época que ela foi, eu ainda fiquei muito amedrontada, porque não tinha informação de fora. Eu falei, meu Deus, uma moça sem ter vivido no mundo, né? Sozinha,
Ainda cheguei a falar pro meu irmão assim, pelo menos aqui a gente tem onde dormir e o que comer. Olha só, o que que a manipulação faz, E né? O medo. nessa hora meu irmão falou assim, não fala isso, porque não é assim, né? E foi indo, minha sobrinha saiu, 8 meses depois a gente saiu também. Só que assim, quando eu disse que eu ia sair, aí não brigaram comigo, sabe? Porque a pessoa teve meio que receio. Aí no dia seguinte, a própria pessoa veio falar comigo, falando que, que me amava, que eu era uma filha dela, que coisas que eu nunca havia falado e que não era, eu sabia que não era. E aí ela falou assim, como que a gente vai viver se não tiver ninguém para costurar? Querendo assim colocar uma culpa Pra você que ficar, né? sobre nós, né? Só que eu já tava assim meio que vacinada, digamos. Sim. Porque eu já sabia todo o jeito de agir da pessoa. Aí falou pra mim assim, olha, vocês querem ter a vida de vocês, a casa de vocês, o terreno é grande. A gente pega outro serviço, olha que loucura, a gente já trabalhava tanto, né? Aí a gente pega outro serviço e constrói uma casa pra vocês ali na parte de cima do terreno. Olha só, meu Deus. Ela tava querendo mostrar uma coisa pra gente, que a gente teria a nossa casa, só que tava dentro do terreno, do mesmo terreno. Sim. A gente ia continuar escravo e a gente ia ter que trabalhar mais pra construir aquilo ali. Eu falei pra ela assim, não, eu não quero. A minha casa não vai ser aqui. E aí ela ficou mais assim... Eu esperava a sua reação, né? Porque aí ela viu que ela não ia ter o que fazer. Não tinha jeito, já estava decidido. Só que ela também não queria mais brigar, porque ela queria dar um jeito de contornar a situação, né? Aí veio falar pra mim que tinha sonhos, que eu tava muito doente, fora dali, que não sei o que. Tentando sempre colocar uma dúvida no meu coração acerca daquilo. E aí meu irmão trabalhou alguns meses, né? Esse outro rapaz nos ajudou a encontrar uma casa, né? Eu sou muito grata a ele, porque nos ajudou bastante, né? Ajudou a arrumar um emprego, ajudou depois a arrumar a casa. E aí deu tempo, meu irmão falou assim, a gente já tem a casa e a gente vai. Meu Deus, chegou o dia da liberdade. Meu Deus. Aí que essa pessoa veio e falou pra mim assim, olha, então ensina as meninas, que no caso eram as parentes dela, né, a costurar. E aí ainda tentei ensinar, mas os próprios parentes dela... Não quiseram. Nunca aceitou isso, esse julgo. Tanto que teve uns que já não moravam mais lá, né? Casaram com gente de fora, que não era para casar, né? Teoricamente, era para casar uns com os outros ali dentro, né? Mas já casaram, já tava vendo, já não tava mais debaixo do jugo dela, ela não ia fazer isso com eles. Tanto que quem eu tentei ensinar falou assim, olha, você pode explicar de várias maneiras, porque eu tava tentando explicar. E na verdade também eu não queria que aprendesse, não por não aprender o ofício, não ficar preso, mas pra não ficar ali, né? Mas a pessoa falava pra mim assim, pode explicar do jeito que você quiser, eu não vou prestar atenção porque eu não vou viver como vocês, sabe? Sim. E aí chegou o dia de sair. Eu não tive que fugir, eu saí pelo portão. Saiu pela porta da frente. Né? E graças a Deus, a sensação assim, ao mesmo momento que era de opressão, na hora que eu saí, assim... Liberdade. Um peso imenso tirado das minhas costas, Meu Deus, sabe? imagino. Eu fiquei um pouco triste por ficarem pessoas ainda. Igual sua minha irmã, né? Mas foi opção, né, Renata? Né? Mas, assim, eu queria
coisas, eu queria fazer as coisas que eu tinha proposto, as coisas que eu tinha desejo. Eu tinha muito desejo de encontrar minha mãe, meu pai, conversar com eles. E eu também tinha questões, porque eu, em algum momento, culpava minha mãe por ter me deixado lá, por ter me levado para lá, Sim. né? Porque, na verdade, ela tentou tirar e eu já tinha consciência disso. Só que ela me levou pra lá. Então, eu culpava ela por Sim. isso, né? E eu culpava meu pai também. É importante eu dizer isso, porque eu culpava meu pai também, porque eu achava assim, nossa, ele nunca tentou, né? Ele nunca veio. Sim. Ele nunca fez nada pra tentar tirar a gente. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar algum conhecido. Como a minha sobrinha tinha saído e o meu ex-cunhado já tinha saído muito cedo, que quando meu cunhado entendeu tudo, ele também não havia ficado. Eu acho que ele ficou cerca de 2 anos e pouco, se foi isso, Sim. né? E aí eu falei pra ela, procura seu pai. Então ela foi acho que é CRAS que fala, ou CRES, alguma coisa assim, né? Numa assistência social, e pediu pra puxar o nome do pai dela. Quando foi puxado o nome do pai da minha sobrinha, já apareceu. Porque é um nome não tão comum, né? Já apareceu. Sim. Ali, já apareceu o número do telefone dele, ela já ligou para ele, né? E na hora que ele ouviu a voz dela, ele parou tudo que ele estava fazendo e foi encontrar com ela. E olha só, aí ela falou assim, tia, consegui falar com meu pai. Aí ela me passou o telefone dele, ele já consegui falar com ele, e aí eu perguntei pra ele, e os meus pais? Aí ele falou assim, ai filha, a notícia não é muito boa, seus pais já são falecidos, já estão com o Senhor. Né? Então isso pra mim foi um choque muito grande. Sim. Porque eu queria conversar, eu queria pedir perdão, eu queria perdoar também, sim, né? Entender, né? Porque vira uma bagunça tão grande de sentimentos, de sensações, que eu precisava desse, sim, momento, mas infelizmente a gente não conseguiu. Então eu e o meu irmão mais novo, a gente acabou chorando bastante juntos nesse dia, né? E nós pedimos perdão para Deus, porque a gente não ia ter esse contato, sim, né? E aí, conversando com meu irmão, eu falei pra ele assim, olha, eu não quero abrir nenhum tipo de processo. Eu quero me distanciar de tudo isso. Deixa que cada um vai responder o que tiver que responder pra Deus. Porque eu queria viver minha vida, eu tinha uma pressa, eu queria fazer tudo que eu não tinha feito. Eu queria terminar de estudar, eu fui atrás de estudar, eu fui atrás eu queria casar, eu queria ter, sim, filhos, eu queria fazer tudo que eu não tinha feito. Eu saí desse lugar com 36 anos de idade. Nossa. Né? Eu vou fazer 46 agora, né? Eu saí com 36 anos de idade. Eu fui tirar meu CPF com essa idade, né? Então, eu fui terminar de estudar, por conta da carência de pai, de mãe e de até, sim, afeto de irmãos, né? Eu era imatura, eu era inexperiente, então eu tive alguns relacionamentos errados, né? Que não era da vontade de Deus. Passei por situações que eu tinha que aprender também, que eu não tinha malícia do mundo, eu não, sim, tinha, né? E eu sofri um relacionamento abusivo depois de sair de lá. E nesse meio tempo também, quando eu saí, eu tive uma hemorragia muito grande. E eu sempre tive hemorragias, porque, sim, eu nunca tive um ciclo normal. Não era uma coisa normal. Eram vários dias. Nos dias que eu estava assim, eu sentia muitas dores, né? Passava tudo bem, mas nesses dias eu sentia bastante dor. Só que dentro desse lugar falavam que era saúde, aquela que era normal, né, situação. E saindo de lá, e ninguém via, era eu que via, né? Sim.
porque eu ficava fechada. E tendo saído de lá, meu irmão viu, né? E ele falou pra mim assim, não, isso não é normal. Você precisa ver o que tá acontecendo, né? E numa dessas vezes, eu tive uma hemorragia que não parava mais. 10, 15, 20, aí conversando, uma pessoa falava, toma isso, toma aquilo, né? Eu tomei algumas coisas, nada parava. E era uma época de fim de ano, assim, sabe? De fim para início de ano, né? Então tem aquele recesso nos postos de saúde, os ginecologistas não estavam atendendo, ia demorar ainda quase 20 dias para voltar. Eu falei assim, até voltar. Então a gente decidiu que eu ia passar por um médico particular, né? E tendo passado por um médico particular, ele olhou para mim e falou assim, olha, Renata, tudo seu é lindo, mas já não existe mais útero, é só mioma, é um mioma, só um mioma. Né? Não havia como fazer uma cirurgia de retirada do mioma, né? E aí ele me explicou que eu teria que tirar, não tinha o que fazer. Era muito, muito grande, não tinha como, eu ia perder o útero, né? Foi uma das coisas que me deixou também muito abalada. Mas hoje eu entendo também que nada foge da vontade e do controle de Deus, né? Mas eu também não tinha como fazer essa cirurgia. E em todo momento Deus me mostrando, me provando que estava comigo, né? Eu tinha iniciado numa empresa, eu estava trabalhando numa empresa e precisava fazer os exames para pré-operatórios, só que eu não tinha o valor para fazer a cirurgia. E o médico falou para mim assim, olha, você tem que fazer isso o mais rápido possível, porque de agora em diante sempre vai ser uma hemorragia, que não vai parar, vai ter que tomar medicamento para parar, e de hemorragia em hemorragia vai enfraquecendo, pode dar uma anemia, e de anemia pode dar outras coisas. Mas eu não tinha como. E Deus foi tão bom comigo que eu, conversando com uma moça que trabalhava comigo, ela falou assim, olha, vai e faz os exames pré-operatórios. Eu falei assim, não, porque tem exames que tem tempo, né? Tem validade. Então não adianta eu fazer agora se eu não tenho o valor. Na época era 7.000 para fazer a cirurgia. E se eu entrando na fila do SUS, eu ia demorar um bom tempo para conseguir a cirurgia, né? Aí ela falou para mim assim, Rê, vá e faça os exames, porque a gente já fez uma vaquinha aqui na empresa, entre os amigos e os patrões, e a gente já levantou 6.200. Meu Deus, como Deus é fiel, né, Renata? Meu Deus. Em todo momento, como Deus cuida. E Deus sempre colocando pessoas perto de mim, pessoas boas, amigas, sabe? Que me acolheram. Eu tenho família que me trata como da família, né? Que toda vez que tem alguma coisinha, fala, olha, Rê, a gente vai fazer tal coisa para tal pessoa, você vem. E amigos de serviço também, que foram os que fizeram isso por mim, né? E aí me colocaram de férias, com o valor que eu retirei das férias, eu completei. E assim, a cirurgia foi muito rápida, muito bem sucedida também, não tive mais nada. E assim, em todo momento, Deus me ajudando. Só que meu irmão trabalhava, a pessoa que estava comigo na época também, não tinha quem ficasse comigo para fazer as coisas para mim, porque eu tinha que estar de repouso, né? Aí uma amiga minha, que eu também sou muito grata a ela me trata como irmã, né? Ela fala que eu sou a neguinha dela, então ela me trata assim. Aí ela falou assim, olha, Rê, fica tranquila, não levanta pra fazer nada, faz o seu repouso, fica quietinha, que é importante. Ela passou os 15 primeiros dias me levando almoço e janta.
Que né? bênção, né? E tem essa pessoa que é muito minha amiga, a gente se trata mesmo como irmã. Eu tenho essa outra pessoa que também me levou numa segunda cirurgia que eu precisei fazer. Tem essa outra moça que me levou, ficou comigo lá, depois me trouxe, sabe, me acompanhou. Então Deus sempre me cercando. Isso daí, Renata, é Deus mostrando assim como tem pessoas que entram nas nossas vidas só para nos ferir, tem pessoas também Sim, que e o entram como um cuidado. canal de bênção, um canal de cura. E o cuidado de Deus. Sim. E não pensa assim que eu achava que eu era forte, porque a gente tinha passado tantas coisas, né? A gente acha que a gente é forte, que eu pensei que eu não ia Sim. precisar procurar um profissional da área da psicologia ou para fazer uma terapia. Eu precisei, depois de alguns anos de ter Sim. saído de lá, assim, porque É porque vai houve guardando, sequela, né? sabe? Sim. E algumas situações me causaram pânico, me causaram medo, me dispararam alguns gatilhos e eu tive que procurar ajuda de profissional quanto a isso. E é muito importante. Renata, minha linda, aproveita e fala para o público a importância, se tiver alguém passando por uma dificuldade, procurar um profissional. Sim, não deixe de procurar, porque às vezes a gente não consegue fazer sozinho, né? Então, nós temos Deus, nós temos as pessoas que nos ajudam, mas às vezes a gente precisa de um profissional da área. E é Deus que deixou para Né? nós, né? Porque tem algumas coisas que a gente não consegue sozinho. Sim, sim. Talvez um modo de tratar, de falar, por ter o estudo que é muito importante, que sabe nos direcionar, Sim, né? sim. Então, é importante, sim. A gente precisa derrubar algumas barreiras, né? Quanto a isso. E, sim, procurar ajuda profissional. Porque, para mim, foi crucial fazer isso. Renata, minha linda, e como que você está hoje? Quantos anos você está com essa liberdade? Você está em liberdade? Olha, já vai fazer... em fevereiro desse ano, fez 9 anos que eu saí desse lugar. Graças a Deus. Né, eu pude dar sequência na minha vida, eu dei sequência nos meus estudos, eu me profissionalizei na área que eu gosto, que é a manicure, pedicure. Eu fiz outros cursos que E quem quiser já pode te procurar, né? Vamos deixar o contato dela aqui. Que me proporcionou mais conhecimento, né? Que eu aprofundei mais na área da saúde, da beleza. Eu fiz um técnico de podologia, então eu atuo também na podogeriatria, que é mais gente idosa, né? Gente com diabetes. Então, hoje eu tô muito bem, graças a Deus. Que né? bênção. A libertação veio no momento certo e eu só tenho hoje a agradecer a Deus. Renata, minha linda, eu sou muito feliz por você, muito feliz. Eu quero aproveitar esse momento aqui e fazer uma oração, tá bom? Amém. Espírito Santo, muito obrigado por esse momento. Deus, eu quero te agradecer, eu quero ser grata a ti por esse momento. Continue abençoando, honrando a Renata, Senhor, em todas as áreas da vida dela. Obrigada, Jesus, por ter cuidado dela, em todos os detalhes. Eu sei que o Senhor se fez presente em todos os momentos. Todo momento de dor, toda a sua história, hoje é testemunho. Testemunho para salvar, curar vidas, Pai. Eu tenho certeza que cada pessoa que vão assistir esse vídeo, esse testemunho, vai ser um canal de cura, um canal de libertação. Toma, Jesus, cada pessoa que vão assistir nas tuas mãos. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Queridos, eu já quero pedir para você, se inscreva no nosso canal, nos siga no Instagram, no TikTok. E olha, eu tenho certeza que vai ser um canal de bênção. Eu quero aproveitar também esse momento,
Agradecer toda a produção. Olha, tudo isso aqui, gente, tem uma produção por trás. Fiquem com Deus. Amém. E a gente pede que todo mundo compartilhe, né, esse testemunho para alcançar mais vidas, para as pessoas ficarem mais alertas, para não cair nessas situações. Verdade. E que a gente alcance bastante pessoas também com o testemunho de vitória. Eu agradeço muito a todos vocês. Minha linda, Deus abençoe, viu? Brigadão. Amém.